Pô, gente, primeiro, eu acho que é você conhecer alguém que vai governar uma cidade e tal, ou que se propõe a governar uma cidade como São Paulo, você precisa conhecer a história. Porque em tempo de eleição, né, tudo parece meio igual, né? Tudo parece ali um discurso arranjado, né? Então, é importante você ver o que cada um já fez. Porque é isso que no fim do dia aponta o que cada um tem condição de fazer. A minha trajetória, além de minha trajetória pessoal, pô, tem que começar me apresentando assim, senão eu Claro, crio claro. problema em casa. Pai da Sofia e da Laura, marido da Natália, corintiano de coração. E não vamos cair de jeito Não vai, nenhum. não vai, não Nenhuma vai cair, hipótese. Não só não vai cair, como vamos ganhar a Sul-Americana e, se bobear, ganhar uma Copa do Brasil. Professor por vocação, comecei a dar aula quando estava no último ano da faculdade. Eu estava me formando em filosofia. Foi o período em que ficou obrigatório filosofia no ensino médio. E aí abriram espaço, como não tinha professor formado o suficiente, era muita escola, abriram espaço para ultimanistas. Então eu entrei, comecei a dar aula na Escola Maria Auxiliadora, uma escola estadual lá em Budas Artes. Morador do Campo Limpo também, graças a Natália, que é minha esposa, filha de metalúrgicos, nascida e criada lá e que me levou para lá. A gente mora lá há 12 anos. E alguém que fez uma escolha de vida, cara. Pra mim, eu acho que essa é uma diferença que eu tenho o maior orgulho. Me atacam muito por isso. Ó, que coisa, né? É curioso, porque colocam como se fosse um ponto fraco. E pra mim é a coisa que talvez seja o meu ponto mais forte. É de ter entrado na luta política. E aí, quando eu falo de luta política, eu não tô nem falando de partido de eleição. Fui disputar a eleição faz 6 anos. Entrei num partido há 6 anos. E eu tô na luta há 20 e poucos anos. Quando eu entrei no movimento social, quando eu fui fazer projeto de alfabetização de jovens e adultos, lá na favela do Flamengo, com 15, 16 anos de idade, lá na região da Pedra Branca, quem é de lá sabe. Depois fui atuar no movimento sem teto, lutar por moradia para as pessoas que precisam, né? Isso, inclusive, é o alvo das pessoas, né? Se você viu os debates, você vê, você é invasor, não sei o quê, radical. Cara, eu não tô na política pra nem agradar a todos, porque eu acho que quem tenta agradar todo mundo e ficar, na verdade, é quem não tem alma, não tem. O Ricardo Nunes é muito isso, é um cara meio sem alma, né? Ele é meio, sabe, vai pra um lado, vai pro outro. E sim, eu tenho minha coerência, eu tenho o que eu acredito. As pessoas podem gostar de mim e não gostar. Tem bastante gente que gosta e tem bastante gente que não gosta. Mas as pessoas não podem dizer que eu não dou a cara a tapa e não sou coerente com aquilo que eu acredito. Desde moleque, na minha luta no movimento social e depois na política. Fala um pouco então da Marta, tua vice. Por que a escolha e quem é ela, pra quem não conhece? Pô, Vilela, a Marta, cara, recentemente teve uma pesquisa e perguntaram qual é a melhor prefeita da história de São Paulo. Foi agora, foi esse ano. Foi o Datafolha que fez. A Marta saiu em primeiro. Tem um reconhecimento. Hoje eu tava numa carreata, tava falando aqui, antes da gente começar um programa, na cidade de Tiradentes e Itaquera. Cara, a Marta deixou legado. Sabe o que ela fez? Coisas que hoje pra nós é natural, né? Como se sempre tivesse existido. Bilhete único. Quem criou foi a Marta. Antes da Marta, o trabalhador que morava longe pra caramba, ele pegava 2, 3 condições pra chegar no trabalho, ele tinha que pagar 2, 3 condições. Quem botou o bilhete único, que faz a integração entre condições diferentes, foi a Marta. A Marta criou o céu, gente. Porra, o céu, cara. O céu foi uma revolução na periferia. Jovem que nunca tinha visto uma piscina na quebrada. Nunca tinha entrado num teatro. Entrou no céu, pela primeira vez. Quem criou foi a Marta. O vai e volta, o transporte escolar gratuito, que hoje chama TAG, mas só mudaram de nome para tentar tirar a identidade da Marta, mas quem criou foi ela. Quem começou a dar uniforme escolar nas escolas municipais foi ela. Muito legado, muita coisa que ela fez, e essa foi a razão de eu ter chamado ela para ser minha vice. Porque a dúvida que as pessoas muitas vezes tinham de mim era falar, porra, eu ouvi muita gente chegar para mim e falar, pô, Boulos, eu gosto das tuas ideias, mas não sei se você já tem a experiência, preparado para governar uma cidade do tamanho de São Paulo, a maior metrópole do hemisfério sul. Eu ouvi isso de várias pessoas. E eu falei, pô, primeiro eu fui me preparar pra caramba. Claro.
né? Visitei soluções internacionais, tive com a prefeita de Paris, tive com esse prefeito de Nova York, tive com a prefeita de Santiago, fui conhecer várias experiências ao redor do mundo. Andei essa cidade inteira, cara. Os 96 distritos de São Paulo no último ano eu passei por todos, ouvindo as pessoas, conhecendo os problemas. Estudei cada contrato da prefeitura, cada ponto do orçamento, cada tema da cidade. Mas isso às vezes não basta, porque as pessoas, elas precisam de, ainda mais numa eleição, de uma outra segurança. Chamar a Marta de vice, que fez uma baita gestão na cidade, também dá, vamos dizer assim, esse carimbo, esse lastro De alguém que já teve lá. de fortalecer, de alguém que teve lá e saiu bem pra caramba. É. Vamos falar então das pesquisas e eu queria que você explicasse pra gente. Pra gente é muito complicado. Muita pesquisa, muito resultado diferente, muito sobe e desce. Esse movimento que você sentiu desde o começo da tua candidatura até agora, movimento de você primeiro ou você segundo, trocando com o Nunes, agora o Marçal se aproximando, ele teve uma queda e agora parece que teve uma nova levantada. Tabata ganhou muito, Datena perdeu muito. Comenta, essa pesquisa é de hoje? Ontem, essa é da Quest de ontem. Quest, tá. E Ontem depois saíram duas, né? É. Não sei se a da Atlas tá aí também. Tá aí? Tá. Então coloca essa depois da Atlas. Comenta pra gente o que você enxerga. A pesquisa é o que pra você? Para vocês? Ó, vou sugerir o seguinte. Tem como botar da Atlas aí, Tuti? Porque aí eu comparando as duas, eu vou comentar pra você até a diferença de metodologia e por que os números são diferentes. Entender, Vê só. A Quest e a Atlas saíram no mesmo dia. Então, numa você tá com 29,4 versus 25,9 do Marçal versus 22,9 do Ricardo Nunes. Volta na da Quest, tá, só pra gente ver a diferença. Na da Quest, o Ricardo Nunes, que tá em terceiro na Atlas, ele tá em primeiro na Quest. Então. E eu tô com 6 pontos a menos na Quest do que na Atlas. Isso, o Marçal com 4 pontos a menos na Quest do que na Atlas. Existe diferença de metodologia de pesquisa. A Quest faz a pesquisa presencial. Isso tem ponto positivo e ponto negativo, certo? O que é presencial? Vai num ponto de fluxo, Praça da Sé, né? Chega lá, para as pessoas com a pranchetinha. E aí, tal, não sei o quem que você vai votar. E aí pega e depois faz uma média ponderada de quem, vamos supor, tem na cidade de São Paulo 12% da população tem de 16 a 25 anos. Um exemplo, certo? Aí você tem que equilibrar isso. Tantos por cento da população ganha menos de 2 salários mínimos. Tantos por cento da população mora na Zona Leste. Tem que ser um microcosmo do que vai ser a eleição. Estabelecer, você não pode só sair pegando as pessoas aleatoriamente, senão a pesquisa não tem valor estatístico, certo? Para ela ter valor estatístico, você tem que bater ela, ponderar ela com as estatísticas da cidade. Certo. Beleza. Isso qualquer pesquisa faz. A Quest é presencial, em ponto de fluxo. A Atlas é por um algoritmo de internet. É um modelo de pesquisa nova, mas que, surpreendentemente, nas últimas eleições no mundo todo, a Atlas é um instituto internacional, foi a que mais acertou. A que mais acertou em eleição norte-americana. Mesmo não sendo presencial. Você acha isso? Cara, porque eu acho que ela pega uma tendência. Pelo menos é o que a turma de pesquisa diz. Eu tenho ouvido isso muito, né, cara? Candidato, você tem que buscar entender. Então, e vocês fazem também o tracking de Faz, tem o tracking da campanha. Então, tem 3 tipos de pesquisa. Tem a presencial, tem a telefônica e tem essa virtual. Essa virtual, por que ela pega uma tendência? Porque ela pega o eleitor mais consolidado. Então, pensa o seguinte. O cara que é parado na rua, ele às vezes fica meio constrangido de falar, não vou responder. Ali ele acaba parando. Ele fala. Certo. Um cara que vai na internet responder uma pesquisa, é que ele tá convencido de quem ele vai votar. Ele vai responder a pesquisa para afirmar em quem ele vai votar. Entendi. Então, isso mostra uma tendência, porque quem tá mais convencido do voto convence mais gente. Eu acho que essa é uma explicação possível do porquê que a Atlas acertou bastante. A Quest também acerta muito, é um instituto muito renomado. De todo jeito, independente disso, falei só porque fiquei aqui de comentarista de pesquisa, porque você pediu essa questão. Agora, qual é a tua leitura? Minha leitura. Pro primeiro turno. Vai ser, cara, um negócio muito... ali, ó, como estão as pesquisas, muito embolado, né? Muito embolado. Eu acredito que eu vou pro segundo turno, né? Historicamente, a esquerda sempre foi pro segundo turno. É isso que eu queria saber, porque tem o risco da esquerda não ir pro segundo turno. Isso seria inédito?
Isso, a esquerda só não foi pro segundo turno quando não houve segundo turno, Entendi. que foi quando o Dória ganhou a eleição. Mas mesmo assim, o Haddad ficou em segundo lugar. Então a esquerda sempre ficou em primeiro ou em Porque os segundo em São especialistas Paulo. falam que tem aí uns 20, 21% de votos, que é o antissistema, né? Que vem se mostrando nas outras eleições. E é mais ou menos o percentual que tá rondando o Marçal. Você acredita nisso? Eu Ou não, você sei, acredita... eu não sei se é assim. O antissistema, o que, que é? É o não voto. É o cara que fala, eu não tô vou de saco votar, vou cheio. votar nulo, foda-se. O Marçal pega um pouco esse voto porque ele vende a ideia de antissistema. Aliás, eu queria comentar isso aí. Cara, o que é o sistema em São Paulo? Vamos falar aqui o português claro. Tá. O que é o sistema? O sistema em São Paulo é composto por dois setores econômicos muito fortes. Um deles são os bancos, a chamada Faria Lima, que influencia a economia brasileira e está sediada aqui em São Paulo. Sistema financeiro. O outro deles, aqui em São Paulo, é o setor imobiliário, a especulação imobiliária. Os caras que intervêm no plano diretor, que saem derrubando um bairro, construindo outro em cima, fazendo um monte de prédio. Esses são os dois setores que representam o sistema econômico na cidade de São Paulo. Certo. A Faria Lima está com o Marçal. A especulação imobiliária está com o Nunes. Então, o Marçal vende um discurso. Mas não seria um sistema político? Que sistema político, cara? O mesmo que o Bolsonaro se vendeu, mesmo ele estando lá dentro? Eu não faço parte disso daí, eu sou de fora. Pelo amor de Deus. Isso aí, cara, isso é retórica. Eu sei. Retórica de véspera de eleição, Vilela. Isso Mas você não acha que cola? Isso não cola por uma parte do eleitorado. Entendi. Normal. Mas vamos ver assim, objetivamente. Tá. Então, como você divide o pessoal aqui em São Paulo? Esquerda e direita, e o Nunes, apesar de ser um candidato de direita, o bolsonarismo parece que tá indo pro Marçal. Como você faz O bolsonarismo está dividido. O Bolsonaro usou uma tática malandra nessa eleição. O que é? Ele apostou em 2 cavalos. Botou um ovo em cada cesto. O que ele fez? Tá esperando. Ele falou, dá um gestinho pro Nunes, dá um gestinho pro Marçal, deixa os dois brigando ali embaixo, quem for pro segundo turno comigo, ele apoia o cara, se eventualmente o cara ganhar a eleição, ele vai lá e manda no governo do cara. Essa é a lógica que o Bolsonaro usou na eleição em São Paulo. É uma lógica malandra. Os dois, tanto o Nunes quanto o Marçal, são laranjas do Bolsonaro nessa eleição. Tem muita gente falando que o Marçal é boi de piranha pro Nunes. Não sei se foi você que falou isso. Foi Eu falei. Tabata, foi você. Eu falei. Qual que é essa ideia? A ideia é a seguinte, cara. De colocar um cara mais radical pra ele parecer Pessoal, mais... O Nunes, ele vendeu a alma pro Bolsonaro, certo? Então, por exemplo, ele dizia que era a favor da vacina, passou a ser contra. Ele foi lá e disse que o 8 de janeiro foi legal, foi uma manifestação de senhorinhas, né? Ele vai lá e disse que... Qual foi a outra dele? Foi do 8 de janeiro, foi a da vacina. Tinha o secretário do clima dele, que era negacionista do aquecimento global. O cara secretário do clima era negacionista do aquecimento global, né? E tem outras aí que ele foi bolsonarizando. Só que ele sabe que por mais que esse discurso fidelize, pega o público bolsonarista e fala, porra, é isso mesmo, é isso mesmo. Esse público, cara, se você defender que a Terra é plana, o cara vai falar é isso mesmo e você cresce. Só que isso, pro grosso da população, o cara olha, a mãe que quer vacinar seu filho olha e fala, porra, esse cara que vai governar a cidade, e se tem outro problema, outra pandemia, não sei o que, vai deixar na mão de um cara desse? Então, ele, né, tentou se vender como alguém meio de centro, embora não seja. Ele é um cara de direita. Mas tentou, por pragmatismo eleitoral... O Nunes é isso, cara. O Nunes é um cara que não tem coluna vertebral. É um cara meio anfíbio, sabe? Entendi. Meio sem alma. Ele não tem posição. Ele faz aquilo que a ocasião exige. E aí, ele fez isso. O que aconteceu? O Marçal, como é um cara mais bolsonarista raiz mesmo, que não tem nenhum constrangimento em dizer todo esse tipo de coisa, inventar mentira, e chegar num debate e dizer que eu usaria droga, e botando um homônimo, depois pegando uma internação por depressão. O cara não tem pudores nenhum em fazer qualquer tipo de absurdo. Então, mesmo o Nunes tentando, o Marçal acaba cativando o público bolsonarista mais. Agora, a história do boi de piranha. É recente agora o apoio do Nicolas, né? Agora apoiando mais firmemente. A história do boi de piranha é o seguinte.
pensa, o que é o boi de piranha? Essa expressão, seguinte, é quando Você sacrifica... precisava passar uma boiada num rio cheio de piranha. Você bota um primeiro boi, pra ele Doente, ser ou sacrificado, fraco, e para depois a boiada passar e conseguir passar do rio. É daí que vem essa expressão boi de piranha. Por que o Marçal pode ser um boi de piranha pro Nunes? Porque ele representa essa coisa tão absurda, que mesmo o Nunes, com um monte de escândalo de corrupção, com um monte de esqueleto no armário, com ligação com crime organizado entrando nos contratos do ônibus, com BO de violência contra a mulher, tentando agradar o Bolsonaro a qualquer custo, diante do Marçal ele parece mais normalzinho, parece alguém que come de garfo e faca, mais civilizado. Aí que o Marçal poderia ser um boi de piranha pro Nunes. Agora, tá indeciso, porque eles dois estão disputando esse voto. Por isso que eu digo, eu tenho muita confiança que eu vou pro segundo turno. Lógico que eleição, cara, até brinquei, a imprensa me perguntou hoje, eu falei, porra, Boulos, como é que vai ser a votação, não sei o quê. Eu falei, olha, eleição é igual o jogo do Corinthians, só se decide aos 48 do segundo tempo. Não dá pra saber, né? Se antes dos 48 você não sabe saber se vai ter voto, o quanto vai ter de voto útil. Então assim... Eu não tô aqui cantando vitória e tal, sendo, como diz minha filha, desumilde. Mas o que eu tô querendo dizer é olhando assim, a esquerda tem um voto consolidado, cara, e esse voto tá comigo, tá com a minha candidatura, na reta final tem um crescimento sempre, tem um voto de chegada. E quem tá disputando o voto da direita é o Marçal e o Nunes. O cara que é de direita, bolsonarista, você acha que esse cara vai votar em mim? Não vai. Até gostaria, peço voto, mas eu acho improvável que um cara que tem uma visão de mundo tão diferente, até porque por eu ter lado, por eu ter posição, por eu ter coerência... Já elimina uma parte do... É isso. O Nunes é esse cara que pode transitar de qualquer lado, ele tenta. Tá bom, isso poderia ser uma vantagem, porque ele podia pegar voto da esquerda, da direita, mas ninguém sente confiança no cara, bicho. O cara olha e fala, será que é isso mesmo? Mas ele tá ali, outro dia ele tá falando ali. Então, ele fica um negócio que ele também pode morrer na praia. Exatamente porque ele não inspira confiança em ninguém. Você olha no olho do cara, você vê verdade no que ele tá falando? Você acha que ele acredita no que ele tá falando? Olha.